posso clamar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! E eu estou certo que Ele é poderoso. O Deus que você crê é o Deus que te ouve. Aleluia! Mais importante que isso, esse Deus que te ouve, o Deus que você clama, é um Deus que te conhece como ninguém, porque Ele é um Deus que caminhou aqui na terra. Jesus andou pelas areias da Galileia. Jesus andou pelos montes ali daquele lugar onde Ele morou. Jesus entrava nas casas das pessoas. Jesus tocava as pessoas, como nós vimos domingo passado. Quando Deus toca, Jesus tocou naquele homem. Ele falou: se tu quiseres, podes curar-me. Ele falou: eu quero. Então esse Jesus é o Deus homem. Não é um Deus distante, não é um Deus que está de longe olhando as coisas. Não é um Deus que criou as coisas, te criou o universo e deixou tudo para as coisas acontecerem de qualquer forma. Não, esse Deus é o Deus homem, Jesus. Aleluia, é isso que eu queria falar com você hoje, o Deus homem. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4, versículo 41. Obrigado, irmão Júnior. Marcos 4, 41. E depois nós leremos toda essa passagem, mas eu gostaria que você lesse comigo esse versículo 41. Você que está aí nos ouvindo também pelas nossas transmissões, pegue sua Bíblia e leia conosco. É importante você ler a palavra de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 41. Vamos ler juntos? Todos acharam? Amém. Temos aqui também, se você não encontrou, temos aqui. Vamos lá, vamos bem forte juntos. Eles quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém. Quem é este? Quem é este? Estavam apavorados. Primeiro eles ficaram apavorados por causa do vento forte, por causa das ondas, por causa da tempestade. Mas depois eles ficaram apavorados, porque eles perceberam quem que estava com ele dentro do barco. Sabe, nós precisamos entender algumas coisas nesse texto. Deus homem, Jesus. Aleluia. Queria que a gente entendesse algumas coisas do contexto desse texto. Quando você ler a Bíblia, saiba, Deus está falando com você. Deus está se revelando a você. Então veja bem, esse mesmo texto, ele é relatado também lá em Mateus 8, de 23 a 27, Lucas 8, de 22 a 25. Então, se você tiver a oportunidade de ler, leia esse mesmo texto. Mas aqui em Marcos, ele é mais detalhista. Ele traz algumas informações adicionais a esse texto, e nós queremos ver aquilo que o Espírito Santo trouxe para nós através desse texto. É importante nós entendermos que esse texto, ele
esse relato, que essa situação que aconteceu da tempestade, ela acontece logo depois que Jesus desce do monte, quando ele faz o sermão do monte. Marcos, esse texto que nós lemos aqui no versículo 35 fala assim: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Naquele dia, que dia? Quando a gente vai lá para Mateus, e a gente vê este mesmo relato, lá em Mateus capítulo 8, nós vemos que Mateus faz esse relato, e ele mostra que, logo depois do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5 de Mateus, aí ele vai capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, quando ele chega no capítulo 8, fala que Jesus desceu do monte. Jesus desceu do monte. E quando ele desce do monte, chega aquele leproso que pede a cura, que nós pregamos domingo passado. Se tu quiseres, podes curar-me. Aí Jesus vai e cura o leproso. Aí Jesus entra em Cafarnaum, que é uma cidade próxima ali da Galileia, que é onde ficava o monte das bem-aventuranças. Ele entra na cidade de Cafarnaum e ele cura o servo do centurião. Isso está tudo lá no capítulo 8 de Mateus. Ele cura o servo do centurião. Centurião era um capitão romano que comandava 100 soldados. Então era um homem importante. E ele chega diante de Jesus e ele fala assim: olha, o meu servo, ele está enfermo, ele está doente, e ele precisa de cura. Aí Jesus fala: eu vou lá. Jesus falou: eu vou lá. Jesus sempre fala isso: eu vou lá. Então, se você está orando, clamando para o Senhor, saiba, o Senhor está respondendo, está falando: eu vou lá. Amém? Eu vou. E aí, esse centurião fala para ele assim: não, Senhor, o Senhor é uma pessoa tão especial que eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Aí Jesus fala: então vai lá que o teu servo está curado. E quando ele chega lá, o servo está curado. Amém? Então ele vai e ele cura então o servo centurião. E logo depois, aqui no capítulo 8, fala que ele entra na casa de Pedro. E quando ele chega lá, a mãe de Pedro está com febre. E fala que Jesus também cura a sogra de Pedro. E aí, depois que acontece essas coisas, entra nesse assunto que nós estamos tratando. Ele decide, ele fala assim: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Ele chama os seus discípulos e dá a entender aqui que os discípulos estavam exaustos, cansados, e Jesus também estava. Imagina você ficar pregando o dia todo. Quando chega o entardecer, você desce, e os discípulos estavam querendo ir para casa, mas Jesus falou: não, a gente ainda tem algumas coisas para fazer, nós vamos para o outro lado. E então acontece a questão da tempestade. Vamos para o outro lado. Que lado? Eles estavam no mar da Galileia. E vocês sabem que o mar da Galileia não era um mar, era um lago. Ele é um lago. É um lago muito grande. É um lago de água doce. E ali é chamado justamente de mar porque ele é muito grande. E
nesse lugar é constante acontecerem tempestades, é algo normal, e eles estavam já chegando à noite, olha que interessante, e sabe, vocês sabem que os discípulos de Jesus, a grande maioria era o quê? O quê? Você acha que eles não conheciam o mar? Eles conheciam. Mas Jesus falou: nós vamos para o outro lado. E eles entraram no barco e foram para o outro lado. E eles foram para uma cidade de Gerasa, 56 quilômetros. E lá que ele encontra aquele episódio que acontece com aquele endemoniado gadareno, que fala que ele tinha uma legião de demônios. Uma legião eram 6.000 soldados. Então esse homem estava com 6.000 demônios nele. Mas quando Deus homem chegou lá, os demônios não resistiram. Sabe por quê? Porque Jesus, o Deus homem, tem poder sobre todas as coisas. Então Jesus, o Deus homem, tem poder sobre qualquer situação que está acontecendo com você, acontecendo na sua vida, seja o que for. Deus homem, Jesus, fala: eu vou lá. Aleluia, glória a Deus. Então, Marcos, eu quero que você leia comigo Marcos capítulo 4, onde relata essa questão desse episódio da tempestade. Nós veremos algumas coisas importantes aqui. Marcos 4, de 35 a 41. Fala assim: naquele dia, que dia? Nós já vimos, depois que Jesus desceu do Monte das Bem-aventuranças. Ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tempestades acontecem, e eu queria fazer aqui 4 importantes considerações. A primeira: as tempestades são inevitáveis. Se você não teve tempestade na sua vida, eu tenho uma notícia para você: você terá, porque todos nós temos. Elas são inevitáveis. Ninguém é blindado, todos nós temos. Então é bom sabermos com quem estamos, com quem está no barco no meio da tempestade conosco. É importante que nós saibamos isso, é importante que nós tenhamos essa convicção, essa certeza. Aleluia. Outra consideração importante: as tempestades são inadministráveis. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós
quando estamos passando por situações difíceis, geralmente nós não sabemos como resolver aquela situação. E os discípulos estavam aqui, nessa situação. Como nós falamos aqui, os discípulos eram pescadores. Com certeza, eles já tinham passado por tempestades no mar. Então, provavelmente, quando aquela tempestade começou, e Jesus estava cansado, e eles sabiam, talvez eles tenham pensado assim: não vamos incomodar Jesus, não vamos incomodar o mestre, ele está cansado. Isso aqui a gente tira de letra. Nós somos profissionais, nós sabemos como fazer. Então começaram lá, tentando resolver as situações, mas chegou o momento que aquela tempestade era tão forte, que eles perceberam que eles não iriam conseguir. Talvez você esteja passando por uma situação assim. Você já tentou aí durante algum tempo resolver, dentro das suas possibilidades, da sua experiência, você tentou, mas talvez essa tempestade está tomando uma proporção muito grande. Então, você precisa fazer como esses homens fizeram. Foram chamar Jesus. Terceiro ponto que eu quero falar para você aqui, antes de nós entrarmos diretamente no texto. As tempestades, elas são imprevisíveis. Imprevisíveis, elas acontecem. Eles estavam lá, estava tudo bem, Jesus estava dormindo. Provavelmente eles estavam lá conversando. Poxa, você viu só Jesus, ele curou a sogra de Pedro. Talvez eles falaram assim: você viu só o servo do centurião lá, ele veio falar com Jesus, o centurião veio falar com Jesus. Jesus nem precisou ir lá na casa dele, quando nós estávamos conversando lá. E de repente, a tempestade veio. Às vezes nós estamos numa boa, na nossa casa, está tudo bem, a saúde está bem, a família está bem, mas de repente vem uma notícia. De repente você faz um exame lá, de rotina, e vem um diagnóstico, uma tempestade. Às vezes você está bem, está no seu trabalho, que ótimo, de repente, precisamos fazer uma diminuição de funcionários, e infelizmente você está dentro disso, você vai ser cortado. Tempestade. Então as tempestades, elas são imprevisíveis, mas é importante nós sabermos que seja qual for a tempestade, o teu Deus está com você. Jesus, o Deus homem, está com você, está ouvindo as suas orações, está ouvindo o seu clamor. E também as tempestades, elas são pedagógicas, elas ensinam a você. Não acontece nada por acaso, tudo está no controle de Deus. Deus tem um plano em todas as situações, mesmo que a gente não entenda. Elas nos pegam de surpresa, mas não pega Deus de surpresa. As tempestades não pegam Deus de surpresa, Ele sabe o que está acontecendo com você. Amém? E Deus não permite uma tempestade na sua vida sem um motivo. Deus tem um motivo. A palavra diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então Deus permite. E as coisas são importantes porque nós precisamos aprender algumas coisas. Jesus fala para eles então, lá no versículo 35 de Marcos 4, fala assim: vamos para o outro lado. E esse outro lado aqui, eu acredito que Jesus, ele era um mestre
Ele era Deus homem, mas ele era um mestre, ele estava ensinando aquelas pessoas. Eu acredito que Jesus estava também passando aqui da aula teórica que ele deu lá no monte para a aula prática. Vamos para o outro lado. Entre aspas, eu acredito que Jesus estava dizendo para eles assim, ó, entre parênteses aqui, né, não aspas, parênteses. Jesus estava falando para eles aqui, ó, vocês ouviram tudo que eu falei lá no monte. Agora vocês vão fazer na prática aquilo que eu falei lá. Amém? Talvez essa tempestade que está acontecendo na sua vida é para você aprender na prática aquilo que você sabe na teoria. Aprender na prática. Amém? Então, nesse texto, existem 3 perguntas que eu queria comentar com vocês. O versículo 38, os discípulos perguntam para Jesus. Olha o que os discípulos perguntam para Jesus. Versículo 38, no finalzinho, quando eles acordam Jesus. E sabe, é importante nós entendermos uma coisa. Por que Jesus está dormindo? Porque ele está cansado. Por que Jesus está cansado? Porque ele é homem. Ele é ser humano. E aqui fica muito claro isso. A Bíblia quer deixar bem claro que Jesus era homem. Mas aí quando ele acalma a tempestade, quando ele acalma os ventos, eles percebem que esse homem era Deus. E estava com ele. Então olha aqui. Os discípulos perguntam para Jesus, acordam ele e falam assim: não te importa que morramos? Essa é a nossa pergunta. Quando a tempestade está na sua vida, quando a doença vem, quando a dificuldade vem, quando a tristeza vem, a nossa pergunta para Deus é essa: Deus, você não está preocupado com o que está acontecendo comigo? Deus, o Senhor não está me ouvindo? Deus, eu estou te seguindo. E eu acho que eles ficaram com isso na cabeça. Eu acho que eles ficaram com isso, com uma pulga atrás da orelha, como a gente fala. Poxa, mas Jesus falou. Foi Jesus que falou para nós virmos agora. E nós estamos seguindo Jesus. E nós, na nossa cabeça, nós achamos que sempre que nós seguimos Jesus, sempre tudo vai dar certo. A gente pensa isso. Mas veja bem, eles foram na direção que Jesus deu para eles. E veio uma tempestade. Então eles estavam perguntando: poxa, o senhor não está se importando com o que está acontecendo? O senhor não está preocupado? Nós viemos aqui, estamos aqui porque o Senhor falou para nós virmos para cá. Às vezes nós ficamos achando que Deus está demorando, que Jesus está demorando para responder. Marta e Maria, quando o seu irmão morre, Lucas, eles pensam isso, elas pensam isso. O Senhor demorou. O Senhor demorou. Mas Jesus, Ele demonstra para elas que Ele tinha algo a realizar com eles. Jesus demonstra.
Então, essa pergunta, que foi a pergunta que eles fizeram para Jesus, às vezes é a pergunta que nós fazemos para Jesus: Senhor, o Senhor não está preocupado com o que está acontecendo comigo? O Senhor não está levando em consideração aquilo que eu estou passando? Às vezes nós perguntamos isso para o Senhor. Então essa é a primeira pergunta que está nesse texto que eu queria que nós pensássemos. Será que Jesus não sabia da tempestade? O que você acha? Ele sabia. Mas Jesus estava dormindo. Sabe por quê? Porque ele também sabia do poder que ele tinha sobre a tempestade. Amém? Então nós precisamos descansar nas mãos desse Deus homem que está conosco nas tempestades, na tempestade que você está passando ou na tempestade que você passará. Saiba disso. Deus homem, Jesus, está com você. E eles precisavam então, eu creio que Jesus estava querendo passar isso para eles: olha, vocês precisam aprender isso. Eu estou com vocês no meio da situação, no meio da tempestade, no meio do mar revolto. Eu estou com você. Eu estou tomando conta dessa situação. Eu estou no controle. Eu não abandonei a cabine do controle do universo. Eu continuo lá. Jesus continua lá. E a outra pergunta que eu queria que a gente pensasse, que também está nesse texto, no versículo 40. Aí é Jesus que pergunta para eles. Eles fazem uma pergunta para Jesus: você não está se importando comigo? Aí Jesus se levanta, Jesus acalma a tempestade, o vento cessa, as ondas se acalmam, as coisas voltam à normalidade. E aí é Jesus que faz a pergunta para eles. Jesus pergunta assim para eles, no versículo 40: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Essa é a pergunta que Jesus faz para eles. Essa é a pergunta. Vocês precisam ter fé e não medo. Então o Espírito Santo, a palavra de Deus, está falando para mim e para você hoje, que no meio dessa tempestade que você está passando, que eu estou passando, que alguém possa estar passando, quem está ouvindo pode estar passando uma tempestade, o Espírito de Deus está falando assim: você não deve ter medo, você deve ter fé. Você pode repetir isso comigo? O Espírito Santo está falando comigo hoje, que no meio da tempestade, eu preciso ter fé, e não medo. Aleluia! É isso que Jesus falou para eles. Então, a promessa de Jesus, essa promessa de Jesus para eles: olha, vocês precisam entender que eu estou no controle de todas as situações, então vocês não precisam ter medo. Quando eu convidei vocês para ir para outra margem, eu sabia da tempestade, e olha,
vocês deveriam confiar no que eu falei para vocês, e não ficar olhando para a tempestade, não ficar olhando. Confiem no que eu falei, vamos para o outro lado. Se eu falei que nós iríamos para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado, mesmo que haja tempestade, mesmo que haja vento forte, mesmo que haja tufão, furacão, nós chegaremos do outro lado. Você chegará onde Deus prometeu para você que você chegará, porque Ele está com você. Então existe essa promessa. Aleluia. Passemos para outra margem. Jesus estava com eles, o Criador do cosmos, do universo. Eu estava vendo aqui, os cientistas calculam que o universo tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso é o que eles descobriram até agora. Mas o universo está se expandindo. Jesus é o Criador disso. Ele está cuidando dessa tempestade que você está passando. Ele está cuidando. Jesus estava em paz ali. Jesus estava em paz, porque ele sabia que o universo que ele havia criado estava sob o seu controle. Você crê que Deus te criou? Você é criação de Deus? Então Ele está cuidando de você. Aleluia. Aleluia. E a terceira pergunta, que está nesse texto, que eu queria que a gente pensasse, está lá no versículo 41. Então a primeira pergunta, os discípulos fazem para Jesus. A segunda pergunta, Jesus faz para os discípulos. E a terceira pergunta, os discípulos fazem uns para os outros. E olha o que ele pergunta, o que eles perguntam. Depois que Jesus faz aquele milagre que cessa a tempestade, eles perguntam: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até então eles conheciam o Jesus que curava. Até então eles conheciam o Jesus que transformara a água em vinho. Mas agora Jesus tinha mais uma revelação para eles. Eu sou o Deus homem. Eu sou o Deus que criou todas as coisas. Eu sou o Deus que decidiu vir dos céus e morar com vocês aqui na terra, para que vocês pudessem morar nos céus. Eu sou o Deus que estou com vocês. Então aquela tempestade serviu para revelar a eles quem realmente era aquele que andava com eles no mar da Galileia. Quem era realmente aquele que andava nas areias? Quem era realmente aquele que tomava a água com eles, que comia com eles? Quem era aquele? Aquele era Deus andando com eles no seu dia a dia. Deus anda com você no meio das suas decisões. Ele está cuidando de você. Deus está no meio da sua família. Não se preocupe com eles a ponto de perder o tempo, perder o sono. Deus está andando com você no meio dos seus familiares. Deus está andando com você no seu trabalho.
Olha, não fica preocupado se vão puxar seu tapete. Jesus segura você. Ele está cuidando de você. Aquela tempestade aconteceu na vida daqueles discípulos, porque eles precisavam conhecer quem realmente era Jesus que andava com eles. Sabe, talvez algo esteja acontecendo com você, para você ter essa revelação de quem é realmente o Jesus que você serve. Aleluia. Deus homem. Eles perguntam. O que eles perguntam mesmo? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse Jesus que te salvou? Quem é esse Jesus que te curou? Quem é esse Jesus que te libertou? Esse Jesus é o Deus homem que caminha com você, que anda com você, que se preocupa com você, que está olhando por você. Aleluia. Jesus é Deus. Sabe, Deus tem alguns atributos que são inerentes a Deus, somente a Ele. O que é um atributo? Atributo é uma qualidade que determina que algo seja aquilo que Ele é. Vou explicar mais claramente. Por exemplo, perfume. Qual é o atributo do perfume? Aroma. Então eu posso te dizer que não existe perfume sem aroma. Então, Deus tem alguns atributos que só existem nele. E olha o que a Bíblia fala, a Bíblia revela que Jesus tem os atributos que Deus. João capítulo 1, versículo 3, fala que Jesus é Criador, todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, sem Ele nada do que existe teria existido. Gênesis capítulo 1, quando Deus está criando as coisas, quando Deus está criando o ser humano, lá fala façamos. A ideia de que Deus estava junto com outro. Quem é esse outro? Jesus. Então, Jesus tem o mesmo atributo que Deus, Criador. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus é eterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mateus capítulo 9, versículo 4, fala que Jesus é onisciente. Então esse Jesus que caminha com você, que anda com você, esse Jesus é Deus homem, Ele quer participar da sua vida, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer amanhã com você. E Ele está cuidando de você. Ele é onisciente. Mateus 9,4 fala: conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam mal em seus corações? Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Por quê? Porque Jesus é Deus. Por isso. Mateus capítulo 28, versículo 20, fala que Jesus é onipresente. Ou seja, Jesus está em todos os lugares. Olha o que fala aqui, Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês,
até o fim dos tempos. Jesus está com você. Você pode falar isso para o seu irmão que está do seu lado, perto dele. E eu queria falar para você que está nos ouvindo: Jesus está aí com você. Aleluia. Então fala para ele, essa mesma pessoa fala para ele: então você não está sozinho no meio dessa tempestade. Jesus, o Deus homem, está com você. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala que Jesus é onipotente. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós podemos responder isso: este é Jesus, e Ele está cuidando de você. Eu queria convidar você a orar nesse momento. Feche seus olhos. Aleluia. Eu não sei a tempestade, se você está passando por alguma, mas de uma coisa eu sei: você não está sozinho. O Deus homem, Jesus, está com você. Eu queria orar com você nesse momento. Se você está nesse momento com alguma dor, eu queria orar por você. Alguém está sentindo alguma dor? Nós vamos orar. Vamos orar e vamos crer que o Deus homem Jesus cura. Você que está ouvindo, se estiver, ore, fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, e ela nos falou que Jesus cessou uma tempestade. Então nessa hora, Senhor, nós oramos para que o Senhor cesse essa dor, em nome de Jesus. E que Tu não cesse só o sintoma, mas a causa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traga a cura, Senhor, em nome de Jesus. Se você está com algum problema familiar, que você tem orado, talvez você tenha perguntado isso: por que, Senhor? Como esses discípulos fizeram? Você não está se importando com a tempestade? Então, eu gostaria de orar com você. Dê um sinal, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento para que o Teu divino Espírito Santo, Senhor, traga, Senhor, a calma, traga, Senhor, a direção certa, traga, Senhor, o entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como os discípulos falaram, o Senhor não está se importando. E aí o Senhor se levantou, repreendeu o vento e o mar. Pai, em nome de Jesus, repreenda, Senhor, a tristeza, a preocupação, o medo, em nome de Jesus. Traga, Senhor, a Tua paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria orar por você hoje também, que talvez esteja orando por alguém para ser salvo, e faz tanto tempo que você ora, não acontece. Nós vamos orar.
porque o Deus homem Jesus está ouvindo as nossas orações. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento por aquele filho, aquela filha que este pai, essa mãe tem orado tanto, Senhor. Nós clamamos agora para que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Quem é este? Vamos encerrar. Que até o vento e o mar lhe obedecem. Você pode falar isso comigo? Este é o meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ter a ceia agora do Senhor. Amém. Palavra tremenda. Agora nós vamos relembrar o que foi feito